Olá pessoal, tudo bem? Canal Tudo sobre o Japão para mais um vídeo. E já fazia um certo tempo que a gente não falava sobre vistos. No final das contas, como está a situação dos vistos para brasileiros no Japão? Quem pode e quem não pode ir para o Japão nesse momento? Quando é que as fronteiras vão se abrir? E o visto de turista? E o visto de Onsei? E o visto de trabalho? E o visto de Sansei? Como é que ficam? Então, no vídeo de hoje, a gente vai passar aqui uma posição atualizada sobre tudo o que está acontecendo na questão dos vistos. Então, se você quiser ficar por dentro, fique até o final do nosso vídeo. Antes de mais nada, se você não for inscrito no canal, já se inscreva. A gente posta vídeo todos os dias. Todos os dias trazendo informações para vocês de Japão, dos mais variados tópicos, notícias, economia, visto, política e muitas outras informações. Então, voltando aqui para o vídeo, nós vamos falar justamente sobre uma atualização, né, de como é que está essa situação dos vistos. Como vocês já sabem, nós estamos em meio a uma epidemia. Uma epidemia que as suas consequências ainda não foram mensuradas. Uma situação, inclusive, que acaba afetando a economia do Japão e do mundo inteiro. Afetando a economia do Japão, obviamente existem impactos na indústria. A indústria, por sua vez, que é formada e emprega a maior parte dos brasileiros que estão no Japão, ela está sofrendo um momento difícil. E nesse momento difícil, eis que surge a dúvida, né? No final das contas, tem emprego no Japão? Então, uma das coisas que vocês precisam entender também, a gente vai relacionar na discussão de visto, também, ainda que o visto, vamos supor que ele esteja disponibilizado ou esteja restabelecido, é preciso que você tenha emprego no Japão, Então, essa é uma das coisas que a gente também vai falar um pouco mais no nosso vídeo de hoje. Então, trazendo aqui as notícias mais recentes, aqui as nossas informações mais apuradas, nós temos aqui algumas novidades. A primeira delas, válida a partir de setembro, é uma informação de que existem novas medidas de entradas de estrangeiros no Japão. Isso inclui, obviamente, os brasileiros. Para quem tem re-entry, precisa estar com passaporte válido e Zario Card com data de validade em dia. Se você tiver com essas condições, ou seja, se você tiver com re-entry e o passaporte válido, ou seja, as informações em dia, você pode sim retornar para o Japão, ok? Então, assim, basicamente, outras coisas que também foram relacionadas aqui nas informações, também podem continuar entrando os residentes estrangeiros, no caso aqui brasileiros, com circunstâncias especiais reconhecidas dependendo das condições individuais, como no caso da consideração humanitária. Essa informação aqui ela não é muito específica, não. Mas o que a gente consegue saber é que, assim, vou traduzir aqui para a nossa língua do dia a dia. É que, na verdade, para quem tem família já no Japão, vamos pensar no seguinte: o seu esposo ou a sua esposa já está no Japão. O seu esposo ele é um residente permanente ou a sua esposa ela é japonesa. Nesse caso, você tem uma razão mais forte de você retornar para sua família. Por algum motivo, que pode ser que você tenha ido passar férias, ou qualquer outro tipo de motivo, talvez um período mais longo, vocês estão distantes um dos outros. Então, essa possibilidade, digamos aqui, dos Niseis, enfim, dos cônjuges dos residentes permanentes e também dos cônjuges de japoneses, existe essa flexibilidade. Então, quem tem esse grau de parentesco, digamos, de relação com as pessoas que moram no Japão, podem ir já. Isso já há um certo tempo, já acho que é mais de um mês. Então, esses vistos sim estão sendo liberados no momento, tá? Além disso, tem uma questão que é importante que vocês tenham em mente, é que algumas coisas elas mudaram, Para quem está solicitando visto, principalmente, por exemplo, de São Paulo, agora está sendo solicitado o certificado de elegibilidade. Assim, primeiro de tudo, para quem conhece o que eu estou falando, antes São Paulo não tinha essa necessidade, hoje tem. O certificado de elegibilidade é nada mais, assim, nada menos do que como se fosse um atestado de que lá no Japão você vai ter um fiador. Essencialmente é isso, alguém para comprovar a renda, que tem a ficha limpa, que possa te garantir no momento de adversidade. É só isso.
Então o Japão está sendo hiperconservador e está exigindo que ainda em situações, digamos que nessas que eu citei anteriormente, ainda se tenha ainda por cima o certificado de elegibilidade, tá? Inclusive o certificado de elegibilidade, para quem conhece, ele está sendo emitido normalmente, não só para os estrangeiros de uma forma ampla, mas também para os brasileiros, ok? Esse certificado de elegibilidade, inclusive, ele é válido até, digamos que abril, né, do ano que vem. A validade explícita dele não é essa, mas vai de acordo conforme as fronteiras forem se reabrindo, ok? Outra coisa relacionada à questão de... Tem duas coisas aqui, né? Primeiro que o consulado geral, né, inclusive já tem um novo cônsul, né? A gente noticiou aqui também em primeira mão para vocês que o consulado em São Paulo estava, né, o consulado geral, que é representado em São Paulo, estava mudando de cônsul e o novo cônsul já chegou, né? Então, para quem tinha dúvidas, digamos assim, se a gente ia ficar muito tempo sem cônsul no Brasil e tudo mais, isso foi muito rapidamente preenchido, né? E algumas deliberações já foram feitas. Uma delas é justamente a retomada, né, dos serviços administrativos no consulado em São Paulo e nas filiais espalhadas pelo Brasil. Existe um horário específico de atendimento, né? Como já existia antes, mas existe um horário de atendimento, né? Então a gente vê aqui, olha, a partir do dia 5 de agosto, né, que é uma notícia do mês passado, será iniciado então o atendimento nos guichês de setor de visto para solicitação e entrega de passaportes. Somente nos casos que eu já mencionei anteriormente. Para solicitações de visto, será necessário agendar o atendimento através do telefone, que eu vou deixar aqui, aqui abaixo, né? DDD 11 3254 0100, tá? Então esse é o telefone que vocês podem entrar em contato, mas lembrando que o contato tem que ser das 14 às 16 horas, ou seja, existe um limite para que se façam os atendimentos, ok? Então você não pode ligar qualquer hora do dia e esperar que vai ser atendido, porque eles estão delimitando isso. Além disso, o comparecimento no guichê é das 9 ao meio-dia, ou seja, para que as pessoas que forem convocadas no Brasil para se apresentar, tem lá das 9 ao meio-dia para fazer essa apresentação, ok? Tudo isso mediante orientação do próprio consulado, que vai orientar a respeito dos documentos e tudo mais. Lembrando uma coisa, existe um e-mail, tá? Que caso vocês, vamos supor, quem tiver dificuldade de conseguir entrar em contato por telefone, porque assim, imagina que tenha muita solicitação e quando começar a aquecer vai ficar ainda pior, o e-mail, vou também deixar aqui embaixo, mas é cgjvisto@sp.mofa.go.jp, tá? Depois você pode voltar aqui no vídeo e pegar essa informação por áudio ou na descrição aqui abaixo, ok? E tipos de visto, né? Ou tipos de digamos, solicitações que estão explicitamente sendo tratadas aqui pelo consulado. A gente já falou. Vistos com certificado de elegibilidade. Cônjuge de japonês, residente permanente. Visto de japonês, filho de japonês, residente permanente. Serviço médico, instrutor, professor, né? Então, algumas profissões e algumas circunstâncias também a elegibilidade está saindo. Carta de confirmação para re-entry, né? Para quem precisa fazer o re-entry, também tem a questão da carta de confirmação, que sim, já é um serviço que está disponível. Extensão do re-entry também está disponível para que seja acessado. Ou seja, todo mundo que já tem documento japonês em mãos, válido, pode voltar para o Japão, só precisa entrar em contato com o consulado, ver se está tudo ok para poder retornar. E também essas pessoas com um vínculo muito forte com as pessoas que já moram no Japão também. Então, essas são as condições que, essencialmente, hoje, assim, sem muito, digamos, muita enrolação, são as informações que estão disponíveis hoje, né? Além disso, existe um novo processo que eles chamam de certificado de exame de Covid-19, que é basicamente um teste, né? É um teste de Covid que é feito localmente, que é emitido um atestado, né, por parte do Japão para você apresentar na imigração quando você chegar no Japão, né? Eles só vão aceitar a sua entrada se você apresentar esse documento e der negativo. Na verdade, no próprio aeroporto no Brasil, eles não vão deixar você embarcar para o Japão sem esse documento, tá? Caso haja uma falha, você não entra no Japão também sem esse documento. E de uma forma ampla, então, vocês já devem ter percebido que
Ainda, né, e isso já foi publicado pelo próprio site do consulado, existe a seguinte frase aqui. As medidas tomadas pelo governo, né, japonês relacionadas à infecção do Covid e que envolve a questão dos vistos do Japão desde o começo de abril, estão mantidas até dia 30 de setembro. Ou seja, no final das contas, as novas solicitações de vistos estão ainda suspensas, né? E aqueles vistos que foram liberados antes de abril também continuam suspensos, ou seja, sem validade para serem utilizados. Ou seja, se você é Sansei, já tinha uma expectativa de embarcar em maio para trabalho, o seu visto ainda está suspenso de forma indeterminada. Vamos falar de outros vistos. E o visto de Onsei, né? Como é que está o visto de Onsei? O visto de Onsei piorou. Primeiro que ele já não estava sendo emitido com regularidade. E segundo, que não está sendo priorizado nesse momento a discussão da flexibilização ou não do visto de Onsei. E 3, se você tinha visto para Onsei para ir para o Japão, o seu visto também está suspenso ainda por período indeterminado, tá? Então essa é uma das situações aqui que a gente consegue dizer para vocês no momento. E com relação ao visto do turista, né? Visto de turismo no Japão. Bom, é uma situação um pouco mais delicada, porque o turismo no Japão ele já está acontecendo já, mas apenas 1% ou 0,1% do que era antes, ou seja, em situações muito especiais. A gente já fez um vídeo aqui no nosso canal que a gente fala um pouco da quarentena, do processo rígido de chegada e estabelecimento no Japão, mas basicamente para quem vai a turismo, 20 dias, por exemplo, 30 dias, é totalmente inválido, né? Porque existem 14 dias que você tem que ficar em quarentena, ainda que você teste negativo. Ou seja, quando você se der por si, você já tá na hora de voltar para o Brasil, né? Isso se você não pegar Covid no meio do caminho. Então, o turismo, de fato, ele não está sendo utilizado, digamos, não está sendo, de fato, não está acontecendo no Japão, né? Isso não é novidade, mas eu preciso continuar trazendo essas informações aqui para vocês que vocês fiquem por dentro e não fiquem se sentindo mal pelo fato de não estarem, né, de fato, podendo embarcar para o Japão e tudo mais. Eu sei que tinha muitas viagens, eu também já fui impactado, eu tinha familiares para ir para o Japão, o plano foi cancelado, e tem todos os impactos aqui, obviamente, familiares e tudo mais. Então, controlem as expectativas, pois de fato a maior parte dos vistos, né, aqueles mais importantes, que mais interessam que a comunidade, ainda não estão disponíveis. Mas aí que tá, né? No final do dia, eu já escuto de algumas empreiteiras e de algumas agências do Brasil uma expectativa sobre a reabertura. Né? Muito se fala já sobre essa questão de reabertura, né? No final das contas, quando é que a situação vai melhorar, né? Mediante quais circunstâncias a situação vai melhorar? Você que já acompanha o nosso canal há certo tempo já está craque. Você já sabe que por que fechou, né? Por que a economia fechou, os vistos foram suspensos e o que faria esses vistos que esses vistos sejam retomados? Seria justamente uma nova política interna de imigração, né, privilegiando a reabertura das fronteiras mais do que a proteção da sua população. O Japão até então, digamos que os últimos dias de governo do primeiro-ministro Shinzo Abe, foi muito focado em proteção da integridade da saúde da população. Talvez o novo primeiro-ministro, né, que agora que pode vir, inclusive, que vai vir, né, do mesmo partido do ex-primeiro-ministro, o Suga talvez já traga uma política menos protecionista do ponto de vista de saúde pública e mais aberta com relação à economia. Ele já disse, inclusive, em algumas entrevistas que o foco dele é na questão da reabertura da economia. Dito isso, uma das prioridades é a reabertura comercial, né, que envolve toda a questão do comércio internacional, e também a questão da flexibilização da questão dos vistos de trabalho e turismo. E nesse caso tem impacto direto aqui nos brasileiros. Existe já uma expectativa das empreiteiras para que a liberação, digamos, dos sanseis e de muitos outros vistos de trabalho aconteça a partir de novembro. Não é data cravada, eu não coloco, obviamente, minha mão no fogo aqui, mas existe já uma expectativa. Por quê? Porque o Japão precisa dar uma resposta rápida. O quanto antes o Japão
reestabelecer o seu processo, as suas fronteiras, o seu comércio internacional, ainda que pior do que antes, melhor para a economia. Então isso está sendo bastante discutido e focado, digamos aqui, a partir do momento que o Suga assumir o governo, talvez a gente tenha algumas mudanças rápidas, né, que são necessárias aqui para a economia japonesa. Então, de fato, o que vocês podem observar é que sim, por um lado, já existe uma perspectiva de mudança, né? Já não se fala mais em 2021, já estamos falando aqui de 2020 para o processo de reabertura, mas lembrem-se, a economia continua mal, é um dos piores anos da história, né, da história da economia do Japão. Os empregos não estão, digamos que, sobrando que nem estavam antes, né? Principalmente em setores estratégicos como a indústria automobilística. Então, gente, vamos com calma. A reabertura pode sim acontecer, pode ser que aconteça inclusive em breve, mas ela vai ser gradual, né? Vai restabelecer de acordo com a plenitude que a gente tinha antes? Isso a gente não sabe, mas o que a gente sabe é que sim, em breve teremos boas novidades, tá? Então, o vídeo de hoje traz para vocês tudo o que aconteceu com relação à questão dos vistos nos últimos meses, para que vocês estejam 100% por dentro daquilo que acontece e controlem um pouco das ansiedades que vocês têm. E se vocês gostaram do vídeo, já deixa o seu like, pega esse vídeo, compartilha nas redes sociais, compartilha no Zap, compartilha no Face, para que todos os seus amigos fiquem sabendo de tudo que está acontecendo no Japão. Afinal, o nosso canal se chama Tudo sobre o Japão. Então a gente vai ficando por aqui no vídeo de hoje. Agradeço todo o tempo de vocês e até a próxima!